Glória a Deus, meus queridos. Eu estou muito feliz de estar pregando nessa série, na série de Abraão. Hoje é a terceira mensagem. Vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 12, versos 9 a 20. Depois saiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Neguebe é uma palavra, é um nome de um deserto em Israel, mas que é sinônimo de sul. Então ele estava indo para o sul. Havia fome naquela terra, lembrando que ele estava ali na região perto de Jerusalém, entre a cidade de Betel e Ai. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és uma mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que é minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa, e me conservem a vida. Eita, maridão, hein? Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Ou seja, estava comprando a irmã dele, que na verdade era esposa, né? Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Ela foi para o harém dele, na verdade, né? Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no, a ele, a sua mulher e tudo o que possuía. Capítulo 13, versículos 1 a 4. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia. Possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, e até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Essa é uma história muito linda, gente. Eu queria muito que quando eu estiver refletindo a respeito deste episódio da vida de Abrão, que você pudesse se colocar no lugar dele. Tudo que eu falar dele, você pensa em você. Tá bom? Porque a vida de Abrão é uma vida que é um paradigma para todos nós, agraciados por Deus, mas também pecadores. Eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês, porque a partir das respostas eu vou, então, desenvolver aí a minha linha de raciocínio. Gente, como é que chama o pagamento de uma pessoa que trabalha 8 horas por dia durante o mês inteiro? Salário, vocês são muito inteligentes. Quando um time compete com vários adversários num campeonato como o Brasileirão, por exemplo, o que ele ganha no fim quando ele vence? Um troféu, muito bom. E quando uma pessoa realiza por seu esforço muitas ações para provocar a paz no mundo, e aí acaba recebendo um merecimento, um reconhecimento dos seus serviços lá num evento que acontece lá na Noruega, o que ele recebe? Um prêmio Nobel, muito bom.
Mas quando uma pessoa não trabalhou para receber um salário, não ganhou nada para receber um troféu, não fez absolutamente nada para merecer um prêmio, e ainda assim recebe tudo isso como um presente, como é que se chama? Se chama graça. Eu quero dar uma salva de palmas para esse povo, que vocês são muito inteligentes. Sabe, gente, a Bíblia é um livro maravilhoso. Quando você vai lendo a Bíblia no livro de Gênesis, você descobre que Abraão foi um camarada que teve muitas qualidades, mas ele teve muitos defeitos e pecados. Por quê? Porque o livro de Gênesis está contando a história dele. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, e quando o Novo Testamento se refere a Abraão, depois da obra completa de Deus na vida dele, não existe nenhuma menção de um pecado de Abraão. Só das suas qualidades e das atitudes corretas. Eu vou ler para vocês Hebreus 11, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ir. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A partir daí, gente, a gente só vê a palavra de Deus enaltecendo esse homem, porque é exatamente isso que o Deus da graça faz. Enquanto você está no processo, Ele trabalha com você, Ele te aperta, né? Ele te pressiona, Ele te prova. Mas a hora que passa, Ele só lembra das coisas boas. Então eu quero declarar para você que está em aliança com Jesus, que Deus, quando você se entrega a Ele, Ele lança os teus pecados nas profundezas do mar e nunca mais se lembra deles. Aleluia, glória a Deus. O diabo, o acusador, quer que você se sinta culpado. Mas Deus não. Ele quer que você entenda que Ele te conhece totalmente. Ele sabia de todos os erros que você cometeria e ainda assim te chamou, como Ele chamou Abraão também. Então hoje eu quero fazer algumas reflexões. O título dessa mensagem é Um Pecador Debaixo da Graça. E aqui nós vamos ver muitos erros de Abraão, mas nós vamos ver que aquele versículo da Bíblia que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é verdade na vida de Abraão, é verdade na minha vida, é verdade na sua vida também. Amém? Quantos estão felizes de saber que Deus não vai fazer contabilidade para que você seja salvo ou perdido? Basta crer em Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida. A primeira reflexão que eu quero fazer é que Abraão peca ao fugir para o Egito. Os versos 9 e 10 dizem o seguinte: depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Pastor, por que Abraão pecou? Em primeiro lugar, porque ele não consultou a Deus. Quantas vezes você toma decisões sem perguntar para Deus? Quantos já fizeram isso alguma vez na vida? Ou muitas vezes? Isso é pecado. Porque parecia lógico. A fome era grande. O Egito tem o Nilo. E o Nilo, quando ele tem a cheia, ele molha as margens. O Egito não precisa de chuva. As terras na margem do Nilo sempre tinham grãos e frutos. Plantava, colhia-se. Então Abraão falou: aqui está seca, está braba, eu vou para onde tem água. Sem consultar Deus. A segunda razão por que ele peca, gente, é porque ele sai do lugar onde Deus o colocou. Ele sai do centro da vontade de Deus. Você se lembra onde Abraão morava antes? Ele morava na Mesopotâmia. Meso é meio, pótamos é rios. Mesopotâmia significa entre rios.
é o lugar onde tinha dois rios importantes e caudalosos, chamados Tigres e Eufrates. Era um oásis no meio do deserto. Mas Deus mandou ele sair de lá. Então ele, do mesmo jeito que ele deixou a Mesopotâmia pela fé, ele deveria permanecer ali no lugar onde Deus o colocou. Mas não, ele procurou um outro oásis. Então, ele errou porque saiu do centro da vontade de Deus. E muitas vezes, nós assim o fazemos também. Mas a terceira razão porque ele peca ao ir para o Egito, é porque o Egito nas Escrituras sempre vai simbolizar o lugar onde há recursos humanos e as pessoas não precisam depender de Deus. Isaías capítulo 31, versículo 1 diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Essa foi uma máxima e foi uma constante na vida dos povos. O Egito era um grande império, tinha de tudo lá, tinha comércio, tinha dinheiro, tinha água, tinha alimento. Vocês se lembram, José foi para o Egito e os 12 filhos de Jacó, né, na verdade 11, né, porque o 12º estava lá, tiveram que ir para o Egito para buscar alimento. Então na Bíblia o Egito ele é o símbolo daquele lugar que tem recursos e que os homens não precisam de Deus. E aqui Isaías está dizendo: ai dos que confiam nisso. Eu diria para vocês que é mais ou menos como todas as pessoas que vão para os Estados Unidos achando que lá é o Egito de hoje, né? Aqui o Brasil não tem lugar para mim, eu vou embora para lá. Vá se Deus te mandar, porque se não mandar, vai ser ruim para você esse lugar, amém ou não? Então ele pecou por essas 3 razões, mas há uma quarta ainda. A fome era um teste da fé de Abraão. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai colocar provas na tua vida. Quem está sendo provado aqui, ó? A prova, ou ela te aprova, ou ela te reprova. Mas o propósito de Deus não é reprovar, é aprovar. E aqui, Abraão pisou na bola feio. Por quê? Porque ele deixou a sua terra pela fé, mas não permaneceu no lugar da bênção e foi procurar a bênção num lugar que Deus não tinha mandado ele ir. Então, queridos, essa é a primeira reflexão que eu quero fazer. A segunda reflexão que eu quero fazer do texto é que um pecado sempre leva a outros. Primeiramente, Abraão pecou contra Deus, né? Por não consultá-lo e por não crer na sua provisão. Mas em seguida a gente vai ver que Abraão pecou com outras pessoas também. Os versos 11 a 13 do capítulo 12 diz o seguinte: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão te dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Basicamente, naquele tempo, era um tempo de povos bárbaros. Quem tinha maioria, quem tinha mais poder, tomava as caravanas que caminhavam no deserto, roubavam aquilo que eles tinham e matavam os homens e ficavam com as mulheres bonitas. Se fossem feios, eles matavam também. Ou então deixavam como servas. E aí o Abraão ele é muito bonzinho, né? Ele fala para Sara: você é linda, minha querida. Só que é o seguinte, eu vou entrar lá, eles vão ver que você é minha mulher, eles vão me matar. Então é melhor que você fique com eles, vá para o harém deles e me deixem vivo. Quem queria um maridão assim? Lindo, né? Quer dizer, ele pecou contra Deus e agora está pecando com a mulher. E ele ainda diz: você fale que você é minha irmã. E na verdade ele era irmão dela, né? Eles tinham o mesmo pai, mas mães diferentes. Era minha irmã. Mas a posição dela não era de irmã, era de mulher. Eu não sei como é que chama isso no direito, Ari. Quando você fala uma coisa e omite. Deve ter um nome técnico, né? O Ari está aí
dando respostas aí no Instagram dele. Estou aprendendo muito. Então, Abraão temeu os egípcios e ferrou com a mulher dele, né? Ele pensou na segurança dele e não da esposa. E tem outro detalhe também, tem um outro aspecto que é importante a gente saber. Ele, como marido, ele ia ser morto. Mas como irmão, ele tinha o direito de negociar o valor da mulher, da irmã dele. Olha que camarada canalha. É canalha. Ele ganhou muito dinheiro. Quando a Bíblia fala que ele ficou rico com esse tipo de negociata. Então, o Abraão que a gente está lendo aqui não é essa maravilha não, gente. Ele pecou contra a sua mulher. Eu sei que isso é cultural. Mas eu fico imaginando, como é que essa mulher devia estar se sentindo? Porque a Bíblia diz que o faraó tratou ele bem. Então ele estava no bem bom, no palácio, e ela no harém, aguardando a hora que ele chamasse para ela dormir com um homem que ela não amava e com quem ela não tinha casado. Tudo por uma mentira do Abraão. Mas em terceiro lugar, a gente sabe que também Abraão pecou contra Faraó. Lá nos versos 14 a 17, a Bíblia diz assim: tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e quebraram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas. Olha aí, jumentos e camelos. Deu muito dinheiro para ele. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Abraão mentiu para o Faraó. Recebeu todos os benefícios por ter vendido a sua irmã. Né? A Bíblia fala de ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentas e camelos. Ou seja, Faraó só tomou na cabeça, só prejuízo. Queria a mulher linda, ficou sem a mulher linda e ficou sem o dinheiro dele. Porque Abraão pecou. Você conhece gente assim? Que onde entra numa negociação, vai passar a mão em alguém, vai prejudicar alguém? Esse era o Abraão que a Bíblia chama do pai da fé. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: tem esperança para você. Deus puniu a Faraó, gente. Olha aí. Deus puniu a Faraó. Tem umas coisas que a gente não entende, né? E a sua casa com pragas. Por causa de Sarai. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para Sara. Ela não ia ser mulher do Faraó. Ela ia ser pai de Isaac, o antecessor de Jesus. Então eu quero dizer para você que quando Deus olha, Ele não vê o presente, Ele vê o futuro. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu passado, o que você era, nem o que você é. Ele já enxerga o que você será. E Deus trabalha na tua vida, e com graça Ele te transforma, para que você seja aquilo para o qual Ele te chamou. É extraordinário, nós temos que adorar a Deus pela graça extraordinária. Não merecemos nada, mas Ele não desiste de nós. Aleluia. Isso acontece hoje comigo, com você. Porque muitas vezes que a gente sai da vontade de Deus, a gente não prejudica só nós, a gente prejudica a nossa família, a gente prejudica os nossos parceiros, seja parceiros de ministério, seja parceiros comerciais. Tudo por conta de incredulidade. A terceira reflexão que eu quero fazer com vocês é sobre a graça de Deus, sobre o pecador Abraão. E eu quero dizer que a graça de Deus sobre a vida dele é a mesma graça que está sobre a sua vida. Porque todas as bênçãos de Deus a Abraão são destinadas a nós também. Os versos 18 a 20 dizem o seguinte: chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher, e me disseste que ela era tua irmã?
Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele, a sua mulher e tudo o que possuía. Isso aqui é graça pura. Primeiro, a graça de Deus para Abraão diante de Faraó. Faraó descobre, mas não mata Abraão. Devolve Sara a Abraão sem tocá-la. Comprou, pagou, mas não usou. E devolve. Ele fala, não, fica com todo o dinheiro. Porque o texto diz, Abraão vai embora com tudo que possuía. Versículo 20 do capítulo 12, e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele para acompanhá-lo. A ele, sua mulher e tudo o que possuía. Isso é o que, irmão? Graça. É assim que Deus trata com a gente. Você pisa na bola, você erra, você provoca uma série de coisas erradas e no final, porque você é amado de Deus, Ele cuida de você, não permite que nada de mal te aconteça e ainda você fica com o que você ganhou de maneira ilícita. Eu não estou aqui dizendo e nem defendendo que isso deve ser usar, agora então eu vou meter a mão. Agora eu vou fazer tudo que eu posso. Não, gente, Deus conhece o coração, tá? A verdade é que Deus tinha um plano para Abraão e ele não ia desistir. Ele não ia deixar que nenhuma sequela fosse feita por Faraó que impedisse o propósito de Deus. Mas a paga por ele ter mentido foi voltar com muitas riquezas. Ah, é diferente de você e de mim? Você peca. Quantos aqui são pecadores? Quantos pecam todos os dias? Porque tem gente que acha que não, né? Mas Jesus levantou a régua. Se você olhou para uma mulher com um desejo impuro, adulterou. Cadê os homens? Olhe para mim aqui, ó. Camarada, para você lidar com um Deus santo e justo, só tem um jeito, que é a graça. Porque se não for pela graça, nós todos seríamos eliminados da presença de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso continuar pecando? Não, querido. Porque toda vez que você peca tem consequências. E algumas consequências serão terríveis na sua vida. Pode saber disso. Na história dos heróis da fé aqui no livro de Gênesis, a gente vai ver, né, que as mentiras de Abraão passaram para Isaac. Isaac mentiu também, aprendeu do pai. Isaac mentiu do mesmo jeito em relação à sua esposa, e depois Jacó também entrou na mentira. E depois de Jacó vieram os filhos de Jacó que também mentiram para Jacó. Então, claro que tem consequências, mas o que eu estou dizendo aqui para vocês é que Deus, Ele não risca a sua vida porque você pisa na bola, porque Ele tem um chamado para você, e Ele sabe aquilo que Ele vai te transformar, e Ele sabe que Ele é poderoso para transformar o seu caráter, a sua vida, a tua história. Então quando Ele lida com você, Ele não lida baseado no passado ou no presente, mas naquilo que Ele vê lá no futuro. Glória a Deus. Por isso que eu quero dizer a vocês, queridos, o acusador, ele vem todos os dias para apontar o dedo, para nos dizer que Deus vai desistir de nós, que o propósito de Deus vai ser retirado. Todos os dias eu tenho que responder para pessoas: pastor, hoje eu caí num pecado, se Jesus vier eu vou ficar. Pastor, será que se eu não for batizado eu vou ser salvo? As pessoas lidam com Deus na base do medo. Querido, existe um Deus que te ama muito mais do que você pode imaginar. Jamais você vai entender o amor desse Deus. E Ele é paciente, e Ele trabalha na tua história até que Ele realize aquilo que Ele deseja na tua vida. Só que quando você deixa Ele fazer a obra, vai mais rápido. Mas Ele não vai desistir. Eu vejo a graça de Deus também na vida de Abraão,
transformando o coração dele. Porque Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Até quando você se arrepende, meu querido, não é você que foi o bambambam, é o Espírito Santo que fica falando, com aquela vozinha mansa. Aí você tenta sair por aqui, você tenta dar uma desculpa ali, você tenta justificar um pouquinho, e ele continua, e ele entristece o teu coração. Aí chega uma hora que você fala: Deus, eu não quero mais viver em pecado, eu quero viver para a tua glória. É a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é maravilhoso a gente ter o Espírito Santo? Agora, nas Escrituras, arrependimento. No Novo Testamento, metanoia é mudança de mente. Metá é uma preposição que significa para mais longe. Metafísica, que está muito além da física. Metanoia, noia é mente. A gente até usa, né? Esse camarada aí tá noia. Noia é mente. Metanoia é uma mente que saiu deste lugar e foi para o outro lugar. É uma transformação de mente. Mas no Velho Testamento, techuvá significa voltar para o caminho. Então é a graça de Deus que mostra para nós que é melhor obedecer do que se rebelar, que é melhor fazer a vontade de Deus do que a nossa. E quando a gente vê o capítulo 13, nos versos 1 a 4, a gente percebe que Abraão fez o caminho exato que ele tinha feito antes, só que na direção contrária. Ele saiu da região de Betel, entre Betel e Ai, foi pelo Neguev, que é ao sul, em direção ao Egito. Agora, nós vamos dizer que ele sai do Egito, passa pelo Neguev e vai até onde? Até o lugar entre Ai e Betel, onde ele havia construído um altar de adoração e onde Deus tinha aparecido para ele. Não é lindo isso? Vamos ler o texto. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguev, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, levou tudo que ele ganhou do faraó. Possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera. Diga, primeiro estivera. A sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Olha que arrependimento. O camarada saiu do lugar errado e foi para o lugar certo. Saiu da rebelião e voltou para a obediência. Saiu do lugar onde havia recursos humanos e voltou para o lugar onde havia o recurso de Deus. Mas sabe o que é lindo nesse texto? Que o lugar onde ele estabeleceu a sua tenda era o lugar entre duas cidades, Ai e Betel. Betel é casa de Deus. Ai é montanha da destruição. Isso lembra o crente, que por mais crente que você seja, você está na mesma distância de Ai que de Betel. Você tem a mesma possibilidade de buscar a Deus e ficar na sua presença, e ao mesmo tempo na mesma distância de voltar para o pecado e viver uma vida de destruição. E essa é a razão, porque o lugar em que nós temos que ficar é o lugar onde está o altar. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Você não pode dar uma salva de palmas, porque é isso que Deus faz na vida do crente. Arrependimento é fazer o caminho de volta. Abraão fez isso. Que privilégio que nós temos, irmãos, de poder voltar para o primeiro amor. Que privilégio nós temos de poder nos arrepender de toda a rebelião e nos render a Que privilégio que nós temos de termos um Pai
que a exemplo da parábola do filho pródigo, sempre estará nos esperando fazer o caminho de volta. Mas alguém tem que dizer, e ele caiu em si, e ele percebeu que na casa do pai ele vivia muito melhor do que o lugar onde ele buscou para ter os prazeres do mundo. Que extraordinário que age na Bíblia. O texto que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu e você jamais seremos capazes de pecar mais do que o amor e a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. Onde abundou o pecado, e os pecados de toda a humanidade, somados de todos os tempos, desaparecem diante do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso que um dia, quando nós estivemos na presença dele, quando nós recebemos as coroas do seu galardão, a Bíblia diz que nós vamos nos prostrar e devolver, dizer, só tu és digno. Só ele é digno de receber a honra, a glória. Por quê? Porque ele morreu pelos nossos pecados. Não havia outro jeito, não havia outro caminho. E Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia extraordinária, pela sua graça, ele mandou o seu filho. A graça não é um conceito teológico. A graça é uma pessoa. A graça é Jesus. Diga Jesus. Invoque esse nome, meu querido, quando você estiver num problema. Invoque este nome quando você estiver atolado no pecado. Invoque este nome quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte. Porque este nome, além de ser poderoso, ele é um nome cheio de graça, cheio de bondade. É por isso que a palavra de Deus, pode aplaudir, glorifique ao Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz em João 17, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. De que lado está a verdade, irmãos? Da lei ou da graça? A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então, meu querido, eu estou falando aqui para milhares de pessoas. Não permita que o acusador tire você do foco de voltar para Jesus. 2 homens traíram Jesus, Pedro e Judas. Um correu de Jesus, outro correu para Jesus. Judas se matou, Pedro foi restituído e se tornou o primeiro líder, porque Jesus não procura homens perfeitos e nem mulheres perfeitas, mas homens que possam ser instrumentos da sua graça e da maravilhosa verdade, que só é o nome que salva, o nome de Jesus. Deus não lhe tomou a prosperidade. É óbvio que o que motivou Abraão foi muito mais o medo de morrer do que o dinheiro que ele recebeu. Mas ele aproveitou. Já que eu vou pegar esse dinheirinho. E é incrível, porque quando ele foi embora, o faraó, pode levar. Essas riquezas aí, aqui tem demais, pode levar embora. E aqui, meu querido, no versículo 2 do capítulo 13 diz, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Nem isso Deus tirou dele, porque Deus ia usar daquela riqueza para o propósito dele. Porque naquele tempo um homem nobre, a palavra rico aqui no hebraico é kaved, é a mesma palavra para honra, é a mesma palavra para glória. Naquele tempo as pessoas olhavam para alguém bem sucedido e diziam, esse camarada eu quero seguir o Deus dele. Mas não é muito diferente hoje, né? Por isso que eu digo para você, eu não creio na teologia da prosperidade, que Deus quer que todos sejam ricos, mas também eu não creio na teologia da pobreza, porque eu creio que Deus vai te levantar e vai te prosperar onde quer que você esteja, para que as pessoas queiram o Deus que você tem e eles conheçam a salvação. Então, querido, não aceite que o diabo venha te roubar, porque a Bíblia diz que o inimigo, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Amém, igreja? Isso é perdão. É restituir tudo sem tirar nem pôr. Aliás, Deus acrescentou. A graça de Deus leva Abraão a adorá-lo. Ele deve ter pensado muito no caminho de volta. E ele falou: eu quero voltar para o altar onde o Senhor apareceu para mim. Sabe, gente, na vida da gente às vezes passa por momentos em que a gente entra no automático e que a gente não sente mais a presença de Deus. Abraão quis sentir a presença de Deus de novo, por isso ele foi para o altar. Queridos, procurem o altar, porque o altar é o lugar da sua segurança. O altar é o lugar da sua plenitude. O altar é o lugar onde você vai ser aceito por quem te conhece como você é. Porque Deus não olha para mim, não olha para você e vê o que as pessoas veem. Ele te conhece por dentro e por fora. E ainda assim Ele te chamou lá na eternidade. Ele te chamou e com amor incomensurável Ele te esperou, meu querido. E no dia que você disse sim, foi resultado de milênios e milênios de espera. Aliás, muito mais do que isso, né? Quando Abraão volta, ele chega até o lugar do altar da adoração. Agora, faz mais ou menos uma semana que eu entrei numa nova ferramenta. Talvez vocês ainda não conheçam, chama Clubhouse. Quantos já ouviram falar dessa ferramenta? E ali são, na verdade, salas onde um monte de gente entra e bate papo. E tem alguns moderadores que ficam ali com o microfone. E eles vão dando esse microfone para as pessoas. Assim, obviamente, dar o microfone dá a oportunidade dela falar. Um dia desses, era 1h da manhã, eu não estava dormindo. Me sugeriram, não sei porquê, uma sala em que todo mundo falava inglês. Obviamente era algum lugar lá na Austrália, algum canto do outro lado do mundo, porque era 1h da manhã e estava a sala lotada, né? Então, certamente era de dia onde eles estavam. E quando eu entrei ali para ouvir, a pessoa que tinha criado aquela sala tinha uma cara assim de indiano. Eu falei: parece que eu conheço esse camarada. E aí eu peguei o nome dele e fui procurar. E ele era um desses gurus super famosos aí da internet. E aí eu comecei a clicar nas pessoas que estavam lá na primeira fileira. Era tudo gente com 100 mil seguidores. E o Clubhouse está começando agora, isso é muita coisa. E eu comecei a ver que era tudo gente bam na internet. E comecei a ouvir o que eles tinham para dizer. A sala era uma sala de confissão de fracassos. Então, uma pessoa contou, um cara bem sucedido falou o que ele fazia lá, mas que ele tinha acabado com o casamento dele e que depois disso nunca mais ele tinha sido feliz e que ele não se perdoava. Outro lá era um drogado, estava em remissão, mas vez por outra caía de novo nas drogas, no álcool, na cocaína. E falava: gente, eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo quando eu chego em casa, eu estou sozinho e desesperado. E lá tem uma ferramenta que tem uma mãozinha levantada que você pede para falar. Aí quando eles começaram a falar, eu falei: eu vou falar aqui. E comecei a pedir a mãozinha, e ninguém me chamava, eu mãozinha, e nada de ninguém chamar. Uma hora o Espírito Santo falou: filho, eles não vão te deixar falar, mas eu te trouxe aqui para que você se lembre que você tem a resposta. Talvez eles não queiram te ouvir, mas tem muita gente que quer. Então eu quero dizer para você, meu querido, você que foi chamado pelo Senhor, você que foi perdoado de tantos pecados, Deus tem uma mensagem para você. E essa mensagem não é do seu poder, não é daquilo que você é bom. Esta mensagem é da graça de Deus. E quando você voltar para o centro da vontade de Deus, Deus vai fazer prosperar o seu nome, como fez de Abraão. Porque Deus quer que o mundo saiba que tudo que nós temos nessa terra vai ficar, mas aquele que fizer uma aliança com Jesus estará salvo por toda a vida. Glória a Deus, igreja. Então use da sua voz,
use do teu testemunho. Mateus 11:25 diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Quantos aqui já creem em Jesus como Senhor da sua vida? Você é um pequenino. Você é um privilegiado. Você sabia que tem gente nesse mundo, bilionários, gênios, que descobrem coisas grandiosas e que não descobriram essa verdade, que só Jesus salva? Que privilégio. Isto é graça. E o texto termina dizendo: e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Quando você encontra o lugar certo, o centro da vontade de Deus, o altar, você invoca Deus e Ele te ouve. Invocar-me-eis, Deus está prometendo, invocar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu termino essa palavra dizendo que o chamado de Abraão é o mesmo chamado de Deus para a sua vida. É o chamado para alguém confiar absolutamente em Deus. Alguma vez Deus te pediu para você confiar nele e ele te traiu ou te deixou na mão? Assim como a fé de Abraão foi provada, Deus prova a nossa fé. A falha de Abraão é uma grande advertência para todos nós. Mas ao mesmo tempo, é o que nos revela que Deus é capaz de olhar para um pecador miserável e esperar até que ele se torne, pela fé, um filho honrado que glorifique o seu nome. E não só no Novo Testamento, mas em toda a eternidade. Abraão será chamado por todos que estiverem lá com ele de: como vai, pai da fé? Ele foi conhecido por Deus diante de todos como pai da fé, mesmo que ao longo da sua vida ele tenha duvidado várias vezes. Essa palavra diz para você que tem jeito para mim e tem jeito para você, porque Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Outro dia eu vi alguém dizendo que Deus odeia o pecador. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Deus não odeia, Deus não existe ódio. Isso se chama antropomorfismo. Significa dar uma linguagem humana para tentar expressar um sentimento de um ser que você não faz a mínima ideia do que sente. Porque Deus é amor. E o ódio é a porta aberta para o diabo. Irai-vos e não pequeis. Não deis lugar à ira, nem deis lugar ao diabo. Ou quem odeia, vem o mal e o diabo toma conta. Mas quem ama, a essência de Deus alarga o coração. Então, igreja do Senhor, Deus nos chama para amar a Deus acima de todas as coisas e amar aos perdidos. Nós não temos nem a licença, nem o direito de olhar de cima para baixo para quem quer que seja, porque nós todos estamos no mesmo patamar. Pecadores, debaixo da graça de um Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Esse é o chamado da igreja. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu estou falando com você que me vê agora pela internet. Mas eu estou falando para você também, meu querido. O Senhor te ama muito. O Senhor te ama mais do que você jamais vai compreender. A Bíblia diz que Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. A voz da acusação nunca é a voz do Espírito.
Porque a voz do Espírito é mansa, é doce. Quando Jesus esteve na terra, ele expressou o caráter do Espírito também. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meu querido, eu não sei se você hoje está longe de Deus porque nunca se entregou a Ele, ou talvez esteja longe de Deus porque pecou e não tem conseguido vencer o seu pecado, e talvez ache que não tem mais chance para você. Ou talvez para você que nunca tem ouvido falar que Jesus salva. Mas hoje eu quero fazer esse convite e eu me sinto honrado de fazê-lo, porque eu também estou aí. Enquanto eu prego, eu também estou sentado aí, porque eu em nada sou diferente de vocês, sou um pecador. Mas que ama Deus porque reconhece a graça dele na minha vida. Então, se você hoje ainda não fez uma aliança com Jesus, porque a Bíblia diz que é simples, é crer no coração para a justiça e confessar com a sua boca para ser salvo. Foi Ele quem disse. Então, se hoje você entrou aqui e quer experimentar a aliança que Abraão fez com Deus, e experimentar as bênçãos que estão sobre aqueles debaixo da graça, e quer entregar o teu futuro, o teu passado e o teu presente a Jesus, querido, levante a sua mão e eu vou te ajudar a fazer essa oração. E esta oração é poderosa. Graças a Deus por essa vida. Fique com a mão levantada, eu quero te ouvir. Graças a Deus aqui também. Quem mais? Graças a Deus aqui. Tem mais alguém aqui? Eu pediria que você ficasse de pé onde você estiver. Graças a Deus aqui também. Fique de pé, meu querido. Tome essa decisão publicamente. Não tenha vergonha. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Você que está com a mão levantada. Estou vendo. Ore assim comigo. E você que está me vendo também pela internet, diga: Senhor Deus, eu sou pecador, mas eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar. Eu confesso os meus pecados, e com a minha boca eu convido a Jesus para ser o meu Salvador e o meu Senhor, a perdoar os meus pecados, a escrever o meu nome no livro da vida, para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Pode se sentar. Você, meu querido, que fez esta decisão, tem um QR Code aí. Coloque o seu celular para que a gente conheça você, a sua decisão, porque eu sei que Deus vai mudar a sua vida, assim como mudou a vida de Abraão. Glória a Deus. Quantos aqui foram abençoados por essa palavra? Ore comigo assim, diga: Senhor meu Deus, eu estou constrangido pela tua graça, pelo teu amor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Senhor, ajuda-me, Pai, a ter misericórdia por aqueles que ainda não te conhecem. Ajuda-me, Senhor, a ser instrumento desse amor, a ser instrumento desta graça. Senhor, que a bandeira que eu levante seja do teu nome, que o altar diante do qual eu me dobre seja o teu nome. Obrigado, Pai, pelo perdão de ontem, de hoje e de amanhã. Obrigado porque a tua aliança é inquebrantável. Por mais que sejamos pecadores, a tua graça sempre será maior. Mas eu quero te pedir, Senhor, ajuda-me a agradar ao Senhor, a viver para a tua glória. Senhor, que a minha vida,
a exemplo de Abraão, vá me tornando cada vez mais um homem e uma mulher de fé, para que na minha geração eu seja conhecido pela fé no Deus Todo-Poderoso. Eu entrego os meus medos, minhas fraquezas, meus pecados, meus tesouros. Perdoa-me, Senhor. Oh Deus, obrigado pelo teu perdão. E toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Aprendam uma coisa: a voz do Espírito sempre será Deus, sempre será do Pai, sempre será para que você volte. Não aceite a palavra do acusador. Na vida, as pessoas rompem, quebram os relacionamentos, mas Deus jamais lançará fora aquele que veio a Ele. Você está entendendo? Ainda que o teu pecado seja hediondo, Deus quer transformar a tua vida, para que todos saibam que Ele é capaz de mudar o coração dos homens. Todas as vezes que eu me sinto de alguma maneira ofendido e que tenho aquela resposta da carne, o Senhor me lembra: filho, quantas vezes eu te perdoo? É isso que Ele espera de nós, que nós amemos até os inimigos. Isso você não pode fazer na carne, tem que ser pela graça, mas porque Ele fez primeiro para a nossa vida.